Olá. Hoje a gente vai mergulhar num período que, nossa, até hoje racha o Brasil. A ditadura civil-militar, de 64 a 85. Recebemos um material muito rico que cobre esses 21 anos. E a nossa missão aqui é extrair o que realmente importa. A ideia não é só listar datas e presidentes, sabe? É entender como uma democracia ruiu, como um regime de força se manteve por tanto tempo. E o principal, como a sociedade reagiu a tudo isso. Ok, vamos desvendar isso. E é uma conversa indispensável, porque as cicatrizes, as estruturas daquele período, elas estão vivas até hoje. Para entender o Brasil de agora, é preciso olhar para trás. E um ponto que o material deixa muito claro é que a palavra militar no nome do regime não conta a história toda. Tinha um componente civil gigantesco, na imprensa, no empresariado, na classe média, que apoiou, sustentou e se beneficiou do regime. A história é bem mais complexa do que parece. Exato, não foi algo que aconteceu no vácuo. Então vamos para o olho do furacão. O pré-64. O presidente era o João Goulart, o Jango. Como é que um presidente eleito, democraticamente, vice do JK, herdeiro político do Getúlio, vira o inimigo público número 1 para tanta gente poderosa? O material que a gente tem aponta muito para as reformas de base. O que eram elas, afinal? As reformas de base, então. Elas eram o coração do projeto do Jango. E eram ambiciosas. Pensa em reforma agrária, para mexer na estrutura de terras do país, que é secular, reforma urbana, tributária, educacional. Eram propostas que buscavam mais justiça social, sabe? Um aprofundamento da democracia. O problema é que elas tocavam direto nos interesses da elite econômica, dos grandes donos de terra. Para eles e para uma parte grande da classe média, a palavra reforma soava quase como revolução. E aí entra aquele medo do comunismo, né? O grande fantasma da Guerra Fria. Precisamente. Esse medo foi o combustível que incendiou a oposição. E essa oposição era muito bem organizada. Tinha o apoio explícito de grandes grupos de mídia, como o Grupo Globo, que martelavam a ideia de uma ameaça comunista. Tinha o apoio financeiro estratégico dos Estados Unidos, que, pela CIA, viam o Jango como um potencial Fidel Castro aqui no continente. E tinha mobilização nas ruas. A famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Parece um nome de movimento popular espontâneo. Mas era mais complexo que isso, certo? Muito mais. Embora tenha levado, sim, centenas de milhares de pessoas para as ruas, era uma mobilização amplamente financiada, organizada por esses setores mais conservadores. O estopim mesmo para o golpe foi o comício da Central do Brasil, em 13 de março de 64. Ali, o Jango meio que dobra a aposta. Anuncia a nacionalização de refinarias, desapropriação de terras. Para os militares e civis que conspiravam, foi o sinal verde que eles precisavam. No dia 31 de março, eles se movem, o Jango não resiste para evitar uma guerra civil e o golpe se consuma. E o que morre ali não é só o governo Jango, é um projeto de país inteiro, como o material sugere. Exatamente. Acaba ali um ciclo de desenvolvimento nacionalista que vinha aos trancos e barrancos desde os anos 50. O que nasce no lugar é um regime autoritário, alinhado aos interesses dos Estados Unidos na Guerra Fria e com uma visão completamente diferente para o Brasil. Certo, o golpe foi dado. E aí? Como é que um regime que nasce de uma ruptura se organiza para governar por 21 anos? Como eles constroem essa máquina de poder? A estrutura se ergue sobre pilares assim muito bem definidos e brutais. O primeiro, e mais imediato, foi calar a política. Eles não perderam tempo. Cassaram mandatos de centenas de políticos, suspenderam direitos de milhares de cidadãos e, com o ato institucional número 2, eles extinguiram todos os partidos. No lugar, criaram um sistema artificial. A Arena, que era o partido do governo, do Sim Senhor, e o MDB, que era uma oposição meio de mentirinha, controlada, sem poder real. Era um jeito de manter uma fachada de normalidade, né? Uma aparência de que ainda existia um Congresso funcionando. Uma fachada. E por trás dela vinha o segundo pilar, a repressão violenta. A tortura não era um excesso, era um método de Estado.
aplicado sistematicamente nos porões dos doicodes, prisões arbitrárias, assassinatos, desaparecimentos forçados. E para orquestrar tudo isso, eles criaram uma máquina de vigilância, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que espionava a vida de todo mundo. Era um medo como política de Estado. E para dar um verniz de legalidade para essa brutalidade toda, eles tinham uma ferramenta jurídica, os atos institucionais, os famosos AIs. Eles funcionavam como uma constituição paralela que valia mais que a própria Constituição, é isso? Era a definição perfeita. Era a lei do mais forte transformada em decreto. Foram 17 AIs no total, mas um deles se tornou o símbolo da ditadura no seu estado mais puro e cruel, o AI-5, de dezembro de 1968. Ele foi a resposta do regime a uma oposição que estava crescendo muito, especialmente do movimento estudantil. O que o AI-5 fazia na prática que o tornava tão terrível? Ele dava poder total ao presidente. Podia fechar o Congresso quando quisesse e fechou. Podia cassar mandatos, direitos políticos, tudo por decreto. E, o mais grave, suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Na prática, significava que o Estado podia prender qualquer pessoa por tempo indeterminado, sem acusação formal e sem direito a um advogado. Nossa. Era a legalização da barbárie. Foi a porta que se abriu para os anos de chumbo, o período mais violento do regime. E aqui entra uma das contradições mais malucas desse período. Algo que até hoje dá um nó na cabeça de muita gente. Exatamente enquanto a repressão atingia seu pico com o AI-5, a economia brasileira decolava no chamado milagre econômico. O país vivia o auge da violência e, ao mesmo tempo, um boom de crescimento. Como isso é possível? Essa é a grande contradição que sustentou o regime por anos. De 68 a 73, o PIB do Brasil crescia a taxas de mais de 10% ao ano. Para o mundo e para a classe média, a imagem era de um país que dava certo. Grandes obras como a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, eram vendidas como símbolos de um Brasil grande. A indústria de carros bombando, crédito para consumo se expandindo e a propaganda oficial com slogans tipo Brasil ame-o ou deixe-o, vendia um país de ordem e progresso. Mas esse progresso não era para todo mundo. Quem é que estava pagando a conta desse milagre? Novas rodovias estava sendo pago com o poder de compra perdido do operário que as construiu. O milagre se baseou numa política de arroxo salarial. Os salários eram reajustados sempre abaixo da inflação. Ou seja, o bolo crescia, como dizia o ministro Delfim Neto, mas a fatia do trabalhador diminuía a cada ano. A desigualdade social explodiu. O milagre foi, na essência, uma brutal transferência de riqueza da base para o topo da pirâmide, financiada com uma dívida externa gigantesca que ia cobrar seu preço mais tarde. E no comando de tudo isso tínhamos os generais presidentes. As fontes que a gente tem listam a sucessão: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. A gente sabe que as eleições eram indiretas, mas como funcionava essa escolha? Era uma decisão do Exército, da Marinha? Quem batia o martelo? Era um processo de dentro da caserna, totalmente fechado. O alto comando das Forças Armadas se reunia e decidia qual general seria o próximo. Esse nome era então enviado para o Congresso, dominado pela Arena, que só carimbava a decisão. A população era uma mera espectadora. E cada presidente representou uma fase, né? O Médici, por exemplo, governou durante o auge dos anos de chumbo e do milagre, a combinação perfeita de pão, circo e porrete. Já o Geisel, a partir de 74, percebeu que o modelo estava se esgotando e iniciou o que ele chamou de uma abertura lenta, gradual e segura. Uma abertura controlada, nos termos deles. Mas é claro que a sociedade não ficou 21 anos parada assistindo a tudo isso. Onde e como a resistência acontecia? Isso é fascinante. A resistência foi como um rio que corria por debaixo da terra, sabe? Às vezes explodindo na superfície. Os estudantes foram à vanguarda no início, com passeatas gigantescas como a dos 100 mil em 68. Depois, no final dos anos 70, o movimento operário ressurge com uma força incrível nas greves do ABC paulista e ali se revelam novas lideranças, como a de um metalúrgico chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E a resistência cultural?
Lembro das histórias de como os artistas precisavam ser incrivelmente criativos para passar pela censura. A criatividade era a principal arma. A cultura foi um campo de batalha vital. Pense em Chico Buarque escrevendo Cálice. A censura vetou a palavra cálice porque soava como cálice. A genialidade foi transformar a própria repressão em arte. A música, o teatro, do teatro de arena, do oficina, o cinema novo. Tudo isso mantinha uma chama de crítica acesa. Eles usavam metáforas, ambiguidades, tudo para dizer o que não podia ser dito. Mas também houve quem decidisse que só a criatividade não bastava e pegou em armas, certo? Sim, e essa é a face mais trágica e controversa da resistência. Grupos de esquerda, inspirados em Cuba e em outros movimentos pelo mundo, optaram pela luta armada. Organizações como a ALN do Carlos Marighella ou o MR8 realizaram assaltos a bancos, sequestros de diplomatas. A tentativa mais famosa foi a guerrilha do Araguaia. E a resposta do Estado foi de um extermínio implacável. Mas é importante entender que essa opção radical não surgiu do nada, né? Ela veio de um cenário onde todos os canais políticos tinham sido fechados. E além desses grupos, instituições mais tradicionais também tiveram seu papel, não é? Fundamental. Setores da Igreja Católica, pela CNBB, pelas comunidades eclesiais de base, se tornaram uma das vozes mais importantes na denúncia da tortura e na defesa dos direitos humanos. A OAB, a ABI, que representam advogados e jornalistas, também se transformaram em trincheiras na luta pela redemocratização. Essa diversidade de frentes de oposição foi minando o regime aos poucos. Então a gente tem a economia em crise no final dos 70, a pressão social aumentando por todos os lados, a casa estava começando a cair para os militares. Como se deu a transição de volta para a democracia? Foi um processo longo e negociado, marcado por dois momentos-chave. O primeiro, em 1979, foi a Lei da Anistia. Ela foi vendida como um grande gesto de reconciliação nacional e, de fato, permitiu que milhares de exilados voltassem para o Brasil, que muitos presos políticos fossem soltos. Foi um momento de grande comoção, de alívio para muitas famílias. Mas essa lei tem uma pegadinha, uma que gera debate até hoje. Uma pegadinha que define o Brasil. A anistia foi ampla, geral e irrestrita. Se a gente conecta isso ao que se chama de justiça de transição, que é como um país lida com os crimes de um passado autoritário, a lei brasileira é um caso único. Porque, ao perdoar os opositores, ela também perdoou os agentes do Estado. Os torturadores, os responsáveis por assassinatos, por desaparecimentos, também foram anistiados. Isso garantiu a impunidade deles e criou uma ferida que nunca fechou. E o segundo grande momento foi quando o povo finalmente foi para a rua em massa, pedindo para votar. Exatamente. O movimento das diretas já, entre 83 e 84, foi uma catarse coletiva. Milhões de pessoas em todas as capitais em comícios gigantescos, vestindo amarelo e pedindo uma coisa muito simples: o direito de votar para presidente. Foi uma das maiores mobilizações populares da nossa história. Apesar de toda essa pressão, a emenda que restabeleceria o voto direto foi derrotada no Congresso por uma margem pequena. Foi uma ducha de água fria. Mas o recado estava dado. O regime não tinha mais como se sustentar. Não tinha. A derrota das diretas, paradoxalmente, selou o fim da ditadura. Ficou claro que não havia mais apoio popular nenhum. A solução foi uma última eleição indireta, em 85. Mas dessa vez, um candidato da oposição, Tancredo Neves, conseguiu costurar uma aliança e foi eleito por um colégio eleitoral. Foi o fim oficial de 21 anos de ditadura. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou, fica a imagem de um período de imensa violência, de autoritarismo, mas também de uma resiliência impressionante da sociedade. Uma luta pela democracia que aconteceu nos palcos, nas fábricas, nas igrejas e nas ruas. Fica claro que foi um poder mantido à força sem nunca ter tido a coragem de perguntar ao povo diretamente o que ele queria. É uma síntese perfeita e nos deixa com uma questão para refletir, que nasce diretamente daquela anistia de 79. A lei perdoou os crimes de Estado em nome da reconciliação
Isso lança uma pergunta que ecoa até hoje, nos debates mais acalorados do país. É possível construir uma democracia verdadeiramente sólida, plena, sobre as fundações de um passado cujos crimes mais graves nunca foram julgados? Como uma sociedade avança quando a justiça não alcança a memória?